Nós temos no Fireworks uma série de filtros que podem implementar o nosso projeto. Quando a gente seleciona aqui, no caso, um objeto no Fireworks, aqui embaixo você tem aqui os filtros. Clicando na setinha de mais, você vai ter aqui uma série de filtros, né? A gente tem aqui o Adjust Color, que a gente já viu aqui na hora que a gente foi fazer a modificação na cor de um bitmap. A gente tem aqui o Bevel and Emboss, onde a gente tem aqui o Inner Bevel, que cria esse tipo de chanfro, né? E quando a gente cria aqui o Inner Bevel, ele cria aqui uma lista com o efeito que a gente adicionou nesse objeto. Quando a gente clica aqui em informação, a gente tem o controle desse efeito. Você pode modificar aqui para Smooth, por exemplo, para criar aqui um efeito mais suave. Você pode aumentar a tolerância, aumentar a sombra e aumentar modificar o ângulo do efeito. Você tem aqui outras opções também que você pode alterar, ó, e aí fica ao seu gosto. Vou voltar aqui para a forma normal, e se você quiser, no caso, tirar esse efeito, basta você clicar aqui sobre o efeito, o filtro que você aplicou e clicar no sinalzinho de menos. E a gente tem aqui uma série de efeitos, como por exemplo o Blur, que é utilizado em bitmap. A gente tem aqui, por exemplo, Shadow and Glow, por exemplo, Drop Shadow, cria uma sombra, e você pode trabalhar aqui nos controles, né? Aumentar aqui a porcentagem, aumentar a sombra, modificar o ângulo. E você pode aplicar vários filtros, como por exemplo, colocar aqui um Alter Bevel. Eu particularmente não gosto desses tipos de efeitos. Não pense em fazer uma logomarca utilizando esses efeitos, porque eles não ficam muito legais. Logicamente que se você for fazer, por exemplo, um Drop Shadow numa foto, a gente tem aqui, por exemplo, o Photoshop Live Effects, que a gente tem alguns efeitos interessantes, como o do Photoshop, como vocês podem ver. Você pode trabalhar aí na colorização, no gradiente, enfim. Em algumas coisas fica legal, só que você tem que ter um cuidado, porque geralmente fica uma coisa um pouco grossa, né? Não fica muito legal. Você tem aqui, por exemplo, o Solid Shadow, que ele cria uma espécie de 3D, como vocês podem ver. Aqui em Solid Color, se você colocar uma cor, você vai ver que ele cria aqui uma espécie de 3D. Aí já fica um pouquinho melhor. Só que mesmo assim, é uma coisa que você tem que trabalhar com cuidado, tá? Quando você for aplicar esses filtros em determinados objetos do seu site, você pode pensar que está deixando uma coisa legal, mas na verdade o seu projeto vai ficar feio. Então, de repente, é muito legal você trabalhar aí, por exemplo, criando um texto em vidro, né? Deixando ele pequenininho, ou então sólido, assim, com gradiente. Uma observação: se você, como a gente no vídeo passado aprendeu a converter de texto para caminho, né? No Convert to Paths, como é que a gente faz para poder redimensionar? Você tem duas opções. Você pode trabalhar aqui na escala, ou então fazer o seguinte: dar um Ctrl G. Aí você consegue, com Shift pressionado, ó, diminuir. Você não consegue mais editar com o texto, editar o tamanho do texto. Agora ele é um objeto vetor e você não tem como editar o tamanho do texto, ok? Então os filtros eles podem implementar seu projeto desde que você aplique-os da forma adequada. Utilize aí de repente em uma imagem, em fotos, enfim. Você tem opções interessantes para trabalhar, como por exemplo aqui nas curvas, para poder modificar a cor. Tá vendo? E aí você cria aqui um jogo de cor. Isso é bem legal. Que aí você, aqui nos pontos, você tem como determinar a modificação da cor do objeto. E a gente tem que ter cuidado para trabalhar com os filtros. Então, evite trabalhar com filtros, trabalhe apenas quando necessário.